Gênesis 12. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: Sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei. E farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado. E Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam juntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: A tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E Abrão viajou, indo adiante para o sul. E houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: Eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: Esta é a esposa dele, e me matarão. Mas te manterão viva. Dize, suplico-te, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que, quando Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher, e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram, e a elogiaram diante do faraó. E a mulher foi levada à casa de faraó, e ele tratou bem a Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas e bois e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. E o Senhor atormentou o faraó e a casa com grandes pragas por causa de Sarai, a esposa de Abrão. E faraó chamou Abrão e disse: O que é isto que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que disseste: Ela é minha irmã? Portanto, eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua esposa. Toma-a e vai no teu caminho. E faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele. E eles o mandaram embora, e a sua esposa, e a tudo que ele tinha. Gênesis 13. E Abrão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló também foi com Abrão. Tinha rebanhos e gados e tendas, e a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló: Que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra.
como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que está para o norte, e para o sul, e para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente, e eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abrão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Kedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram, e no 14º ano veio Kedorlaomer, e no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Urzins em An, e os Emins em Savequiriataim, e os Oreus no seu monte Seir até El-Parã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belac, esta é Zoar. E se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Ilão, Tidai, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e estes eram confederados de Abrão. E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abrão, disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália
e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte. Gênesis 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. E Abrão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido da minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. Ele disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor. E ele lhe atribuiu por justiça. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele lhe disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes. E os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra. Mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abrão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abrão: Saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua. E os servirão, e eles os afligirão por 400 anos, e também a essa nação, a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz. Tu serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que, quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: A tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os queneus e os quenezeus, e os cadmoneus, e os heteus, e os ferezeus, e os refaíns, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os jebuseus. Gênesis 16. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. Entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva a egípcia. Depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, Gênesis 16. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti, e eu dei minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face.
E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste e para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta à tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem selvagem. Sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado Beer-Lahai-Roi. E eis que ele está entre Cádiz e Berede. E Agar gerou um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar gerou Ismael a Abrão. Gênesis 17. E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz, e eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti, e eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e tua semente depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti. E para a tua semente depois de ti, e eu darei a ti, e para a tua semente depois de ti, a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, e eu serei seu Deus. E Deus disse a Abraão: Portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e tua semente depois de ti. Todo filho, homem, entre vós será circuncidado, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós, e aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente, aquele que é nascido em tua casa, e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado, e meu pacto estará na vossa carne, como para um pacto eterno. E o homem incircunciso cuja carne do prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou o meu pacto. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua esposa, não chamará seu nome Sarai, mas Sara será seu nome. E eu a abençoarei e te darei também um filho dela. E a abençoarei, e ela será uma mãe de nações. Reis de povos virão dela. Então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: Nascerá um filho aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: Que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua esposa, de fato, te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque. E eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno, e com sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que o tenho abençoado, e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado, no próximo ano. E deixou de falar com ele. Acendeu Deus de junto de Abraão.
E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os que haviam nascido em sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio, no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. E Abraão era da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado da carne de seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, nascidos na casa, e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Gênesis 18. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele levou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele, e quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra, e disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Pegue um pouco de água, passes de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda, até Sara, e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolo sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite e o novilho que havia preparado e o colocou diante deles. E ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: Não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. Porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele. E eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali, e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse:
Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e disse: se porventura se acharem 40 ali, e ele disse: não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse: não se ire o Senhor, e eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali, e ele disse: não o farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse: eis que agora ousei falar ao Senhor. Se porventura houver 20 ali, e ele disse: não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: não se ire o Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez, se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse: não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Gênesis 19. Destruição de Sodoma e Gomorra. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa. E ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas, que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais mal, não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram: para trás. E eles disseram novamente: este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa, com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: tens mais alguém aí? Tens mais alguém aqui, genro, e teus filhos, e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade? Traze-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não sejais consumidos na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão, e a mão de sua esposa, e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia.
que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance, e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir e é pequena. Deixa que eu fuja para lá, não é pequena? E minha alma viverá. E ele lhe disse: Vê, aceitei-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade, pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes da terra e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás de trás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitava. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar, e ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitaremos com ele, para que possamos preservar semente a nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que, no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demos-lhe de beber vinho esta noite também, e entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também, e a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu luz a um filho, e chamou seu nome Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas, até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até este dia. Gênesis 20. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela, e ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: Ela é minha irmã? E ela também disse: Ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho: Sim, eu sei que o fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restituí ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E, se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Por isso, Abimeleque levantou-se cedo de manhã e chamou todos os seus servos, e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que nos fizeste? E em que eu te ofendi para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: O que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: Porque pensei,
Certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã, ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe. E ela se tornou minha mulher. E aconteceu que quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos dirás de mim: ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. E lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara ele disse: eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque, por causa de Sara, esposa de Abraão. Amém.